Boa tarde a todos. Vamos dar início ao evento sobre a conectividade rural na América Latina e Caribe, que apresenta o estado da situação, desafios e ações para a digitalização e o desenvolvimento sustentável da região. Primeiramente, gostaríamos de dar as boas-vindas aos ministros de Estado e seus representantes. Também queremos dar as boas-vindas aos presidentes das empresas presentes. E ainda aos representantes de nossos colaboradores que permitiram a realização deste relatório, que aprofunda a missão do ICA de trabalhar pelo bem-estar nas zonas rurais das Américas, o que hoje não é possível sem a conectividade. Este evento é híbrido e também tem transmissão simultânea pelas redes sociais do ICA. A abertura será feita pelo coordenador da região Sul e representante no Brasil do ICA, Gabriel Delgado, e pelo diretor-geral do ICA, Manuel Otero. Com a palavra, Gabriel Delgado. Obrigado, Rivadavia. Ante todo, disculpas por mi oportunhol. Voy a leer el discurso. Boa tarde a todos e todas. Gostaria inicialmente de dar as boas-vindas e agradecer a participação de todos o interesse em fazer parte desse debate em um tema tão relevante para a construção de uma agricultura mais produtiva, sustentável e principalmente inclusiva, que é a conectividade rural. Refuerzo de nuestros agradecimientos a las autoridades e instituciones envolvidas en la iniciativa, en cumplimiento juntamente con nuestro director general, Manuel Otero, y todos en nombre del señor Ministro de Desenvolvimiento Agrario y Agricultura Familiar, Pablo Teixeira, señora Presidenta de Embrapa, Silvia Masurá, señor Presidente de Anatel, Carlos Manuel Baigorri. Representando al Ministerio de Agricultura, el Ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, o señor Alessandro Cruibel, director da Secretaría de Innovación, representando al Ministerio de Desenvolvimiento Social, al Ministro de Desenvolvimiento Social, Wellington Díaz, o señor Alison Ramón Santos de Silva, secretario sustituto de la Secretaría de Inclusión Socioeconómica, representando a Ministra de Ciencia y Tecnología, Luciana Santos, a señora Eliana Emediato, coordinador general de Gobernanza Digital, y participando de forma virtual, agradeciendo ainda a nuestros parceiros. A Herbert Lewy, gerente general de Agrobioindustrias para América Latina de Microsoft, a Brenda Siuk, ejecutiva senior da Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica da CAFI, Diego Arias, gerente de Agricultura de Alimentos para América Latina y Caribe do Banco Mundial, Alejandro Gerardi, director de Relaciones Públicas, Ciencia y Sustentabilidad para América Latina de Bayer, y Juan Pablo Llobet, presidente de Protección de Cultivos en América Latina de Syngenta. Na tarde de hoje, iremos realizar o lançamento no Brasil do estudio Conectividade Rural na América Latina e Caribe, panorama, objetivos e ações para a digitalização e o desenvolvimento sustentável. Esse estudo desenvolvido pelo ICA, por meio de suas pesquisadoras Sandra Siegler e Joaquín Arias, já foi apresentado em outros países de América Latina e conta com a parceria de importantes instituciones. Nesse evento serán apresentados os resultados dessas pesquisas que fornece o panorama da conectividade rural na América Latina e no Caribe com informações coletadas entre 2020 e 2022 e compila experiências desenvolvidas na região nesse período em termos de conectividade rural e uso de tecnologias digitais por meio de políticas públicas, parcerías público-privadas y cooperación internacional. El levantamiento realizado también aborda las necesidades en materia de formación y competencias digitales, tanto de población adulta como de jóvenes y mujeres que viven en zonas rurales. Ese trabajo representa a mayor actualización disponible sobre la situación de conectividad rural en la región. Contamos con la colaboración de distintas instituciones en los diferentes países de América Latina y Caribe y que fueron esenciales para el alcance de los resultados y visibilización de las oportunidades y desafíos de la digitalización no medio rural. O estudio fue tema de materia no Jornal Nacional que fue ao ar
como um resumo dos principais dados no dia 11 de março, e hoje serão disponibilizadas informações mais detalhadas sobre o panorama de conectividade rural na América Latina e Caribe. A divulgação dessas apresentadas no levantamento associadas à realidade particular de cada país, com destaque para os dados Brasil, permitem apoiar e fornecer subsídios para a construção de políticas, projetos e ações voltadas para a expansão da conectividade rural. No caso do Brasil, em função de suas dimensões territoriais, muitos habitantes das áreas rurais sofrem como acesso limitado de cobertura e conectividade de telefonia móvel e gera impactos tanto nas questões produtivas quanto sociais. Nesse sentido, várias ações para reduzir a lacuna de comunicação e acesso à informação têm sido uma prioridade para atores públicos, atores privados e organizações internacionais nos últimos anos. E isso se tornou mais evidente no contexto da pandemia de Covid-19, mostrando o enorme impacto do isolamento da comunicação nas famílias e organizações comunitárias. Nessa perspectiva, a conectividade rural está diretamente relacionada ao progresso tecnológico para distintas famílias rurais, impactando suas atividades econômicas e a criação de novas organizações e empresas rurais. Um rural conectado propicia o desenvolvimento de inovações que resultam na otimização de processos produtivos, educação e informação, qualidade de vida, entretenimento, segurança, diálogo intergeneracional e bem-estar, resultando em maiores e melhores oportunidades para a população rural. Nesse sentido, o ICA tem um papel e apoia a realização de projetos e estudos como esse em parceria com o governo, academia, sociedade civil e iniciativa privada, cooperando com processos de digitalização em áreas rurais como relevante apoio técnico da cooperação internacional. Consideramos fundamental conectar a ruralidade e potenciar em seu desenvolvimento, além de incentivar a valorização de políticas nacionais que favoreçam a inclusão e o empoderamento digital. Como exemplo, podemos mencionar que, assim como em outros momentos da história, trens, rodoviária e estradas foram muito importantes para o desenvolvimento, o divisor de águas agora entre se desenvolver ou ficar para trás é ter acesso à internet. Os desafios, na verdade, são grandes quando relacionamos as questões de segurança alimentar e conectividade rural, visto que envolvem incorporação de tecnologia, infraestrutura, financiamento, formação, gestão do território, inovação, eficiência produtiva, sustentabilidade ambiental e inclusão social. Mas a união de esforços entre instituições e suas distintas instâncias, essa prioridade da temática nas agendas país possibilitam cooperar para o avanço e soluções desses desafios em prol de uma agricultura produtiva, sustentável e inclusiva. Com base nesse contexto colaborativo, teremos na programação de hoje mensagens de nosso diretor-geral, Manuel Otero, que já está em linha conosco, além da apresentação de nossos coordenadores de pesquisa, contribuições no tema do sector público, com distintos olhares e perspectivas, além de comentários do sector privado, de bancos de fomento, parceiros, a fim de compartilhar ações e reflexões relevantes que permitam avançar e ampliar a conectividade no meio rural. Desejo a todos que estejam participando, tanto de forma presencial como virtual, um excelente evento e debate. Obrigado, muito obrigado. Então, dando sequência ao nosso evento, vamos ouvir as autoridades presentes. Passo a palavra ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas e todos. Cumprimento o Gabriel Delgado, em nome dele, toda a equipe do ICA no Brasil, que é o coordenador da região sul, também o Manuel Otero, que é diretor-geral do ICA, que está desde Washington, né? Cumprimento aqui a presidenta da Embrapa, a Silvia Machururá. Cumprimento também o Carlos Manuel Baigorri, que é da Anatel, o Alessandro Cruvinel, que é diretor de Secretaria de Inovação do MAPA,
o Alisson Ramon Santos Silva, secretário substituto da Secretaria de Inclusão Socioeconômica do MDS, a Eliana Imediato, que é coordenadora-geral de Governança Digital do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e também venho acompanhado da minha equipe, na pessoa da doutora Carolina van der Weide, diplomata, do Marcos Buente e do Moisés Savian. Bom, esse tema é um tema relevantíssimo, né? Nós temos o tema da desigualdade social e econômica na América Latina e no Brasil. E dessa desigualdade, nós estamos vendo que as revoluções, né, acontecidas durante esses últimos mais de 140 anos, não são alcançadas por uma parcela da sociedade, né? Uma parcela da sociedade brasileira, por exemplo, teve acesso à luz elétrica somente no início deste século, né? Nos governos Lula e Dilma, pelo programa Luz para Todos, né? Nós temos aí, então, uma parcela da sociedade brasileira que não conseguiu alcançar a alfabetização, letramento, ficou para trás desse processo de alfabetização, né? Agora veio uma segunda revolução, que foi a revolução digital, que é essa que nós estamos falando aqui, da internet, né? E uma grande parcela do povo brasileiro não conseguiu acessar. Então acumula dois tipos de analfabetismo. Esse analfabetismo vinculado ao letramento analógico, né? E agora um analfabetismo digital, né? E nós já estamos na terceira revolução, que é a revolução da inteligência artificial, e que esses segmentos também não têm como acessar. E assim nós aprofundamos a desigualdade no continente americano e aprofundamos a desigualdade no nosso Brasil. O tema da cobertura do 5G, por exemplo, aqui hoje nós vivenciamos assim, nessa transmissão, já uma dificuldade, né? Essa situação da oferta do 5G, ela é muito ruim nas cidades. Já nas cidades ela já é muito falha. Nós temos uma parte grande de cidades brasileiras que não tem 5G e temos uma parcela importante da sociedade brasileira urbana que não tem 5G. Até cidades que têm cobertura de internet, certas áreas são sombreadas pela ausência de internet, né? Então, essa desigualdade ela vai se aprofundando e a gente vai vendo sociedades, a sociedade brasileira, são sociedades muito desiguais, com raízes históricas de desigualdade que agora passaram a ser ainda mais desiguais, né? Por isso, a questão da conectividade é uma questão importante para nós, né? Eu, quando cheguei no Ministério, eu pedi ao ministro das Comunicações para ter assento no Conselho Gestor do FUST, que é o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicações. E ele me mostrou que a lei que foi aprovada em 2020, como só tinha o mapa, não tinha o MDA, e nós então não estamos no Conselho do FUST, e eu dei um giro no Congresso semana passada para pegar uma carona numa MP que está tramitando lá, 1154, para ver se o MDA participa do Conselho do FUST. Não é nada difícil, e eu quero ver se se resolve assim, para que a gente possa priorizar aquelas áreas onde tem muitos assentamentos que estão se desafiando, e progressivamente ter uma cobertura de internet no campo. Então é um tema fundamental, aqui se disse, é um tema fundamental porque os equipamentos hoje são equipamentos digitais, né?
Muito do que tem hoje, Silvia sabe, de equipamentos no campo, e o Brasil tem que se desafiar para ter mais equipamentos, eles são equipamentos digitais. Além disso, toda a parte de comunicação dessas famílias, desses produtores, se dará por meios digitais, por redes sociais, a comercialização dos seus produtos, né? O acesso à cultura, né? E se quiser ter a juventude no campo para fazer a sucessão rural, vai ter que ter internet. Então, esse é um desafio imenso do nosso país. Eu espero que nós consigamos acelerar o cronograma de implantação do 5G no Brasil e que nós consigamos levar esses serviços para o campo brasileiro, para o pequeno agricultor, né? O que nós queremos com o agricultor familiar no Brasil? Nós queremos que ele acesse as tecnologias, que ele tenha terra para trabalhar, que tenha crédito, que tenha assistência técnica, que possa comprar os insumos para trabalhar na sua terra, mas que ele tenha também agroindústria, que ele tenha essas tecnologias mais modernas, e ele não terá se não for com acesso à internet. Se ele quiser, por exemplo, fazer um curso da Embrapa, que seja um curso à distância, como é que ele fará esse curso à distância se não tiver essa tecnologia? Então, o desafio do presidente Lula hoje é levar a internet para o campo. E nós, via MDA, estamos desafiados a acelerar, junto com o Ministério das Comunicações, esse processo de cobertura no campo brasileiro pela internet, pelas novas tecnologias digitais e pela inteligência artificial, que é essa nova revolução que se apresenta e que precisa ser acessada por essas populações. Então, parabéns ao ICA e acho que esse encontro aqui, ele é um encontro que vem ao encontro das nossas preocupações e da nossa agenda de diminuir a desigualdade social, de diminuir as desigualdades do ponto de vista do acesso a essas tecnologias, manter a juventude no campo, formatar uma agroindústria para os nossos agricultores, e fazer com que eles sejam, desfrutem dos bens que a nossa sociedade já oferece, como esses bens atuais, contemporâneos, que são esses que a tecnologia digital e a inteligência artificial já produzem. Então, que nós consigamos um Brasil e uma América Latina capaz de distribuir os saberes de maneira mais democrática ao seu povo. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Paulo Teixeira. Dando prosseguimento ao nosso evento, convidamos agora a presidente da Embrapa, Silvia Masroá. Bem, boa tarde a todos. Ainda bem que eu fui meu primeiro evento público, foi para falar de conectividade rural, né? Que é a minha área de atuação na Embrapa. Primeiramente gostaria de convidar, de agradecer aí o Gabriel Delgado, representante do ICA no Brasil, a Manuel Altero, diretor-geral do ICA, para estar aqui nesse evento e cumprimentar o ministro Paulo Teixeira. Aí a gente já ficou de conversar, né, ministro, sobre essa questão de projetos nessa área de agricultura digital para o pequeno e médio produtor. A gente tem um trabalho dentro do Ministério da Agricultura, junto com a Secretaria de Inovação e com a Secretaria de Agricultura Familiar, que agora está ligada ao MDA, também aqui na parceria com o ICA. Então, para mim, é muito oportuno estar aqui nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho. Bem, primeiro eu queria parabenizar o ICA, cumprimentar também todos os representantes dos outros ministérios, né, que estão aqui, o Alisson, o Cruvinel, pelo mapa, o presidente da Anatel, muito obrigado pela presença. Bem, primeiro cumprimentar o ICA pelo esse estudo sobre a conectividade rural na América Latina e no Caribe.
pelo estudo que vocês apresentaram, é muito importante a gente ver que, embora a gente tenha muito que avançar, tem 12%, né, de 2020 para cá que avançou nessa área de conectividade rural. Tem outro estudo do MAPA, que eu acho que o Cruvinel deve detalhar um pouco mais, que a gente tem discutido, que mostrou, foi feito um levantamento sobre, em 2021, sobre a questão da conectividade rural no Brasil. A gente tinha mais ou menos 4.400 antenas. Dessas 4.400 antenas, a gente cobria aí mais ou menos 23% de cobertura rural nas áreas rurais do Brasil como um todo. Se a gente duplicasse, simularam 2 cenários, se a gente duplicasse o número de antenas, a gente duplicava também a cobertura para 48%. E se a gente triplicasse para 15 mil antenas, a gente atingiria quase 90% de cobertura na área rural. Mas o interessante é que foi feito isso, ministro, em cima do valor bruto da produção. Então, se a gente analisar um impacto, que muitas vezes as pessoas não associam que a conectividade ela é habilitadora para você agregar mais valor nas cadeias produtivas, nos sistemas de produção, e isso impacta economicamente. Então, nesse estudo, no cenário 1, daria um impacto de 46 bilhões do valor bruto da produção agropecuária, e no cenário 2, quase 100 bilhões. Né? Isso é interessante. Por outro lado, o que acontece? A tecnologia, nós temos aí 5 milhões de produtores, o produtor mais tecnificado, vamos dizer assim, né, ele consegue ter acesso maior a essa tecnologia, e o pequeno e o médio produtor tem mais dificuldade. Ele tem dificuldade de até entender como a tecnologia pode dar um retorno de investimento. Então, ele tem dificuldade, muitas vezes ele está até ali no vermelho, ou com dificuldade naquele modelo de negócio dele, como que ele pode investir naquela tecnologia para agregar mais valor, ou às vezes para reduzir custo, ou para trazer um selo de sustentabilidade, né? Entender como a tecnologia pode ajudá-lo. Então, existe um trabalho sobre inclusão digital para o pequeno e médio produtor, que eu acho que é um trabalho que, na parceria, né, Ministério da Agricultura, MDA, a Embrapa, a gente pode estar trabalhando nesse projeto maior da inclusão digital do pequeno e médio. Na Embrapa, a gente tem uma parceria também aqui com o MAPA e com o ICA e com o MDA agora, porque era junto com a Secretaria de Agricultura Familiar, que é o HubTech de Agricultura Familiar, para a gente criar um centro de informação tecnológica onde integra várias tecnologias da Embrapa, de outros parceiros, para disponibilizar informação para o pequeno e médio produtor. A gente começou em parceria com a Embrapa Meio Norte, no Nordeste, a gente com o feijão calpi, e apicultura, é um trabalho aqui que a gente participa, o Edwin está aqui, ele coordena aqui pelo ICA, trabalho que a gente trabalha diretamente, tem uma previsão de trazer mais 14 culturas, mandioca, manga, trabalhar na área de mudança climática, tem alguns temas também, de trazer essas informações para o pequeno, no âmbito de trazer um novo modelo para a extensão rural. Então, é algo que a gente pode estar discutindo junto com a MDA, com a Anater, com o próprio Senar, como que a gente pode estar trabalhando nessa questão da extensão rural para trazer essas novas tecnologias, né? O Senar também tem avançado bastante nesses cursos de inclusão digital, de agricultura digital, que a gente tem acompanhado. Um outro projeto que a gente tem na Embrapa, que também está iniciando esse ano, que eu acho que ele é bem oportuno para esse momento, a gente vem discutindo um projeto estruturante, que foi discutido inclusive com o MCTI, com o MAPA, um projeto para a inclusão digital do pequeno e médio produtor. Então, a nossa ideia é criar 10 distritos agrotecnológicos, que a gente está chamando, que são 10 pilotos no país todo, para a gente começar a trabalhar em 4 pilares, levantar as dores, as necessidades, junto à associação de produtores, sindicatos rurais, cooperativas, e aí começa a trabalhar quais são as soluções que tem. Então, por exemplo, a gente tem um piloto com café lá em Caconde, em São Paulo. O que a gente está fazendo? A gente trabalha com o sindicato rural lá de cafeicultores, aí a gente levanta as dores, levanta se já tem a solução no mercado, se tem empresa, startup que presta, o que for pesquisa que tem aquele serviço, o que for pesquisa vem para a Embrapa trabalha naquilo, o que for gargalo de conectividade, como que a gente vai gargalos de conectividade e trabalhar junto com o Ministério. Aí sim eu acho que é a oportunidade de curso, eu venho conversando com o Cruvinel também no MAPA, da gente trazer, ver os gargalos de conectividade nesses 10 pilotos
e capacitação, porque se a gente não fizer a inclusão digital, vai ser difícil circular, mas a ideia, esse é um projeto de 5 anos, quando a Embrapa acabar esse projeto, a ideia é que seja um modelo autossustentável economicamente, quer dizer, você tem as empresas que prestam serviços, as cooperativas treinadas, a associação de produtores, e ele visa justamente diminuir a desigualdade do pequeno e médio para o grande produtor rural. Então, são 10 pilotos, a gente já está fazendo um com café e com hortifruticultura na região de Sorocaba, em São Miguel Arcanjo, mas a nossa ideia agora, os outros 8 é para as outras regiões do país, né? A gente tem um sistema agroflorestal no norte, vamos trabalhar com feijão calpi no nordeste, então nós vamos agora definir os outros 8, e a ideia aí, Gabriel, também é a gente poder expandir depois essa experiência para outros países da América Latina também. Então, nós estamos começando esses pilotos no Brasil, mas a ideia é que a gente possa expandir. Então, temática de trazer essa discussão, conectividade hoje é estratégica em todas as áreas, na agricultura não poderia ser diferente. O pessoal discute muito assim, a tecnologia ela vem, é muito distante do homem do campo, principalmente do pequeno, médio produtor, da agricultura familiar. Eu costumo dizer que, na verdade, a tecnologia ela não é moda, ela veio para atender uma nova demanda. Na verdade, assim, nós somos hoje consumidores muito mais exigentes, preocupados com nutrição e saúde. O nosso mercado, seja nacional ou internacional, exige mais rastreabilidade, quer saber a origem dos alimentos. Então, para a gente poder agregar mais valor no sistema de produção, a gente precisa dessas novas tecnologias. Então, essas tecnologias vêm para agregar mais valor, para poder dar mais transparência ao nosso processo de produção agrícola, para os 5 milhões de produtores que nós temos aqui no Brasil. E esse é o grande desafio. E a conectividade rural, ela acaba sendo habilitadora para tudo isso. Sem conectividade, a gente não consegue avançar. É lógico que na área rural, a gente ter um 4G, hoje para a gente já ajuda bastante. A gente não precisa do 5G de imediato. A gente precisa, às vezes, de um Wi-Fi via rádio ou via satélite, mas o 5G é bom a gente estar vislumbrando ali na frente, porque à medida que a tecnologia evolui, a gente vai precisar de mais processamento, e aí sim nós vamos precisar do 5G no campo também. Então, parabéns mais uma vez ao ICA pelo estudo, contem com a Embrapa, eu acho que a gente pode fazer uma parceria bem grande aqui com os ministérios, MDA, Ministério do Desenvolvimento Social, com a Anatel, vamos discutir o FUST também, é muito importante para a gente poder instalar essas estruturas de conectividade nessas fazendas pilotos, né, nessas estruturas pilotos. Então, para a gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falar que a Embrapa está muito motivada, está à disposição de todos vocês para a gente discutir um projeto aí maior nessa área para o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente. Dando sequência ao nosso evento, vamos convidar o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, para fazer o seu pronunciamento e, por gentileza. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o ministro Paulo Teixeira e agradecer à ICA pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre conectividade rural. Bom, primeiramente, é uma grande satisfação receber esse relatório que vai ajudar muito a Anatel no que diz respeito à identificação de áreas em que há lacuna de conectividade para que possam ser sugeridos ao Conselho Gestor do FUST a utilização de recursos públicos para complementar essas lacunas digitais e dizer que a Agência Nacional de Telecomunicações está à disposição, tanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário quanto do Ministério das Comunicações, para executar as políticas públicas que sejam definidas. A Anatel é um órgão que executa políticas públicas e nós vamos sempre utilizar nossa expertise tecnológica, nossos servidores em todas as capitais do Brasil, para garantir que essa política pública definida pelo presidente Lula seja efetivamente implementada e que todos os produtores rurais do Brasil possam ter acesso à conectividade. Quando a gente fala em conectividade, a gente percebe que existem diferentes Brasis, diferentes demandas, e quando a gente vê os grandes grupos
produtores de agricultores, a gente percebe que muitas vezes eles têm acesso à tecnologia fazendo acordos com as grandes empresas de telecomunicações, então não é uma grande dificuldade para eles. Mas quando a gente pensa no pequeno e médio agricultor, produtor rural, esse acesso à tecnologia não é igual. E é aí que precisa entrar o poder público justamente para levar, por meio de recursos públicos, o FUST sendo o principal deles, arrecadado ao longo dos últimos 20 anos justamente para esse fim, a principal forma de levar conectividade. Mas uma coisa que é importante destacar, que ao longo dos últimos 25 anos de política pública, sempre focados em levar conectividade para o Brasil, onde começou com a telefonia fixa, depois com 3G, 4G, agora 5G, fibra. A cada ciclo tecnológico, esse desafio de levar o melhor da tecnologia para todos os brasileiros e brasileiras se renova, mas um aprendizado que nós estamos tendo nos últimos anos para cá é que, em que pese nós estarmos cada vez mais conseguindo levar a conectividade para os rincões do Brasil, ainda persiste um desafio muito grande que não está na oferta da conectividade, mas está do lado da demanda. Recentemente foi feita uma pesquisa sobre por que se as pessoas usam na PNAD contínua, se as pessoas usam ou não usam internet na sua casa. E 70% das pessoas, uma grande quantidade das pessoas, 90% dos domicílios têm acesso à internet. Mas não são todos os 90% dos domicílios que têm acesso à internet que efetivamente usam a internet. Ainda existe um contingente grande de pessoas que têm acesso à internet, mas não utilizam. E quando perguntados a esses domicílios por que eles não usavam a internet, 70% dos respondentes informaram que não usavam a internet porque ou não sabiam utilizar ou não sabiam para que servia. Então, claramente, há um problema de letramento digital ainda, que o ministro... O problema do letramento analógico, né, de saber ler e escrever tradicionalmente, e também o letramento digital. E se nós não investirmos, e esse é um trabalho que a Anatel está fazendo junto com o Ministério das Comunicações, e certamente poderá fazer junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com os pequenos e médios produtores rurais, junto com a Embrapa também, para a gente levar conhecimento tecnológico para que eles percebam os benefícios que a tecnologia pode trazer para a sua produção. Não só os benefícios, como o ministro colocou, de acessar a cultura, de ter entretenimento, de acessar a informação, de exercer sua cidadania, mas também entender quais são os benefícios que a tecnologia pode trazer para o processo produtivo. Então, acho que nós precisamos atuar em uma dupla abordagem, ao mesmo tempo em que atuamos do lado da oferta, levando cobertura rural, levando conectividade, atuar do lado da demanda para garantir que essas pessoas, os pequenos e médios produtores rurais, possam usufruir da forma mais plena e mais significativa da tecnologia e efetivamente tendo um efeito transformador nas suas vidas. Bom, basicamente era isso que eu tinha a dizer e colocar a Anatel à disposição para a execução das políticas públicas e para a sua concepção também, com base no nosso conhecimento da tecnologia e da conectividade. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Agora vamos apresentar o estudo realizado pelo ICA sobre a conectividade rural na América Latina e o Caribe, que apresenta o estado da situação, desafios e ações para a digitalização e o desenvolvimento sustentável da região. A apresentação será feita por Joaquim Arias e Sandra Ziegler, em espanhol. Muy buenos días. Estamos dándole un minuto a Sandra Ziegler, que ya está con nosotros. Hola. Gracias. Hola, ¿se escucha? Adelante, Sandra. Bueno, muchas gracias. Joaquín, si podés compartir la presentación, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan. Agradecemos poder presentar los resultados de este estudio que mide el estado de la conectividad en América Latina y el Caribe. Joaquín, si pasamos a la siguiente, por favor. El documento contiene tanto datos cuantitativos acerca del estado de la conectividad rural en el periodo 2020 y 2022, recopila una serie de iniciativas en la región, tanto de carácter de políticas públicas en asociación entre el sector público y privado y de la cooperación internacional, y aborda básicamente tres brechas: las brechas de acceso, de uso y de aprovechamiento de las tecnologías digitales. Pasemos a la siguiente.
¿Cuál es el impacto de la conectividad y las habilidades digitales en el desarrollo rural? Además del problema de contar con la conectividad en los ámbitos rurales, es necesario disponer de las condiciones para hacer un uso de las potencialidades que éstas tienen. El uso de las tecnologías brinda beneficios en materia de inclusión, de conocimiento y de productividad agrícola. Por ejemplo, los agricultores pueden recibir información sobre el clima, uso de insumos, adopción de nuevas técnicas de producción. Específicamente, el uso de la tecnología móvil trae asociadas oportunidades de empleo y de mejora de las condiciones de vida cuando se equiparan las posibilidades para las mujeres rurales, como se ha planteado oportunamente en el estudio que hemos desarrollado desde el ICA en conjunto con Oxford University y FIDA. Esto se sintetiza en las mediciones que señalan que un incremento del 10% de la expansión de banda ancha móvil genera un aumento del PBI del 1.2% en las economías de América Latina y el Caribe. En esta presentación haremos mención a los datos cuantitativos relevados que próximamente Joaquín va a presentar y luego algunas de las iniciativas que hemos detectado en la región. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Sandra. Para mí es un honor presentar la actualización del índice de conectividad significativa rural y hasta el momento ha sido bastante evidente y se ha mostrado de muchas formas la importancia que tiene este tema en la vida de los pobladores rurales a todo nivel, social, económica y ambiental. El propósito de este trabajo no solo fue medir el acceso a conectividad, sino también medir la calidad de ese acceso, y con esta actualización estamos también midiendo la tendencia, los avances que se están haciendo en la región para mejorar la conectividad. Una de las limitaciones que se muestran que tenemos en la región de América Latina y el Caribe es que muchas estadísticas no hacen la desagregación entre zonas rurales y urbanas. Estamos haciendo avances. En el estudio anterior habían 7 países, en este estudio hay 10 países y afortunadamente hay un estudio del BID de banda ancha que nos permite extrapolar los resultados de este estudio a 26 países de la región. Importante tal vez resaltar que entendemos por conectividad significativa. Hablamos de 4 dimensiones básicas. Una es el uso regular diario de Internet. La segunda es si tenemos acceso a un dispositivo apropiado, que puede ser una computadora portátil, puede ser un teléfono inteligente. Y la tercera dimensión, si hay datos suficientes para, obviamente, hacer uso del teléfono y de los servicios de Internet, y que la velocidad sea adecuada para acceder a esos servicios. Muy resumidamente, los resultados que obtuvimos, voy a hablar en términos de la población rural de los 10 países que tenemos en la muestra. Encontramos que 43% de la población rural de América Latina y el Caribe accede a conectividad significativa o con los estándares de calidad que medimos en el estudio. Si se compara este indicador, se ve que en el caso de Brasil, el porcentaje es de 54%, mejor que el promedio de América Latina. Y como habían solamente 7 países en el primer estudio, podemos hacer la comparación con los 7 países de que hay una mejora en esa conectividad de 7 puntos porcentuales. Pero aún quiere decir que hay 57% de estos 10 países de pobladores rurales que no acceden a conectividad significativa rural, que en el caso de Brasil estamos hablando de un porcentaje de 46%, que no es menor. A pesar de la mejora en la conectividad, encontramos que que empeora la brecha urbano-rural en conectividad significativa. Ahora la brecha se ubica en 36 puntos porcentuales, y la buena noticia para Brasil es que este indicador de brecha mejora. Hay un achicamiento de esta brecha y ahora se ubica en 28 puntos porcentuales, que están bastante por debajo de la brecha que observamos a nivel de América Latina. Y ahora, visto desde otro punto de vista, ¿cuántos pobladores rurales en América Latina no acceden a conectividad significativa? Y tenemos el dato extrapolados a los 26 países, que 72 millones de habitantes rurales no acceden a conectividad significativa.
Eso significa 61% de la población rural. En el caso de Brasil, de esos 72, 13 millones corresponden a Brasil, y el porcentaje se los había mencionado antes, que es de 46%. Adicionalmente, ubicamos los países en diferentes clústeres dependiendo del nivel de conectividad. Conectividad significativa rural baja, media y alta. Y para ser rápido, solo mencionar que Brasil está en el clúster de conectividad alta, donde se ubican 17 millones de pobladores de América Latina, la mayoría de Brasil. Así que, en resumen, estamos mejorando las condiciones de conectividad, la brecha se ensancha en América Latina, y para el caso de Brasil, las noticias son más favorables, que mejora la brecha. Entonces, con eso le doy el pase de vuelta a Sandra y les agradezco la atención. Bien. ¿Cuáles son los obstáculos principales para el acceso a la conectividad? Entre ellos hemos identificado el empleo de los fondos de acceso universal, los problemas de instalación por el estado de infraestructura presente en muchos de los países, los elevados costos de inversión y la menor costo-efectividad para las compañías operadoras, que hace que la llegada a las áreas remotas sea más dificultoso, la escasez de estímulos a las inversiones, y por último, la inaccesibilidad en los territorios más alejados que dificultan el avance de la conectividad en la región. Si pasamos a la siguiente, hemos desarrollado en el marco de este estudio un relevamiento de las políticas y las iniciativas recientes impulsadas en la materia, y hemos identificado una importante cantidad de experiencias piloto vinculadas al desarrollo de alianzas del sector público-privado, de la cooperación internacional, que fomentan inversiones y están impulsando el uso de estas tecnologías para su aprovechamiento, por ejemplo, en la agricultura. En ese sentido, hay un relevamiento en el documento de iniciativas desarrolladas por el Banco Mundial, por la CAF, por el propio ICA, por Bayer, por Microsoft y Syngenta en esta materia. Muchos de los países desarrollan agendas digitales y planes nacionales de banda ancha con especial atención en la población rural, y cabe señalar que así como hay una agregación de experiencias piloto que son un impulso importante en esta materia, al mismo tiempo el documento identifica que la brecha en materia de conectividad rural es una brecha móvil. Entre otras cuestiones porque si bien hay un crecimiento entre el periodo 2020 y 2022 del acceso a la conectividad en las áreas rurales, se ha acrecentado, como señalábamos, la diferencia entre el urbano y rural. Y esta brecha móvil también se manifiesta por los cambios en la tecnología que hacen a esta problemática, la obsolescencia de los dispositivos que demanda un recambio permanente. Muchas veces este recambio no es asequible para quienes viven en las zonas rurales, y al mismo tiempo el propio recambio tecnológico, como se señalaba antes, por ejemplo el desarrollo del 5G, que avanza en las áreas urbanas y se encuentra aún más rezagado en las áreas rurales. Por lo tanto, es una problemática que se va renovando permanentemente, esta de el acceso a la conectividad. Si pasamos a la siguiente, además de la brecha de uso, hay una brecha de aprovechamiento que debe considerar a las diferentes poblaciones involucradas en esta temática. Por una parte, hay una necesidad de reconvertir las habilidades digitales de la población económicamente activa, haciendo hincapié en los adultos, en las mujeres, en la población indígena, y al mismo tiempo atender al desafío de la adquisición de habilidades digitales en las jóvenes, especialmente con foco en las mujeres. En este sentido, si pasamos a la diapositiva siguiente, podemos ver la magnitud del problema para atender. Sobre una encuesta desarrollada en el año 2020 para población rural en 7 países, se ha demostrado que un 38% de los encuestados decían no usar Internet por no saber usarlo, mientras que un 26% manifestaba no saber de qué se trataba el Internet. Estos son los obstáculos elementales sobre los que aún hay que trabajar y poder revertir. Si pasamos a la siguiente, aquí identificamos en el documento un área clave para desarrollar, que es la formación en habilidades digitales en las escuelas secundarias agrícolas. Entre los jóvenes rurales hay una gran oportunidad
para formar y desarrollar planes para mitigar los efectos negativos de la migración y afrontar la modernización del campo. Es necesario entonces formar en estas habilidades digitales pensando tanto en los requerimientos futuros de la mano de obra, como así también en las necesidades de inclusión y desarrollo del conocimiento en las áreas rurales. Y por último, el documento señala una serie de recomendaciones, si pasamos a la siguiente diapositiva, que están vinculadas a las necesidades tanto de estimular la inversión, de utilizar los fondos de servicio universal para proyectos de conectividad dirigidos a las zonas rurales, atender a los futuros procesos de licenciamiento de espectro, desarrollar mapeos de conectividad para poder identificar dónde hay vacancias, desarrollar agendas digitales y de planes de inversión en infraestructura a mediano plazo, y al mismo tiempo, si pasamos a la próxima diapositiva, abordar de manera simultánea las brechas de acceso, de uso y de aprovechamiento de las nuevas tecnologías, formar en las habilidades digitales segmentando los destinatarios, niños, jóvenes, adultos, crear oportunidades genuinas de inversión en tecnologías, en tanto una oferta de buenos recursos puede traccionar la demanda de uso de estas tecnologías en los ámbitos rurales. Y por último, desarrollar programas de formación en habilidades digitales y su aplicación a la agricultura en las escuelas secundarias agrícolas. Bueno, agradecemos mucho su atención. El documento está disponible en el repositorio del ICA y consideramos que se trata de un aporte fundamental para proveer de insumos a las agendas que esperamos que los países puedan llevar adelante, en tanto esta temática continúa siendo una prioridad impostergable para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su amable atención. Vamos chamar de novo para ouvir a mensagem do diretor-geral do ICA, Manuel Otero. Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Peço desculpas pelas interferências. Parece uma ironia do destino que nesta reunião, para falar de conectividade rural, estamos tendo problemas, e especialmente tendo em consideração que estou nos Estados Unidos, na capital dos Estados Unidos. Pero o ICA é uma instituição parceira e por isso agradeço tanto a presença do ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, caro Paulo Teixeira, a nova presidenta da Embrapa, e dizer que a agricultura intensiva em conhecimento é fundamental para criar uma nova ruralidade que possa inserir, sobretudo o futuro dos jovens, das mulheres, dos grupos vulneráveis, dos povos indígenas. E essa é a real importância e a mensagem que está contido neste documento. Temos que seguir melhorando a conectividade rural, temos que aprofundar o treinamento para promover a alfabetização digital nas zonas rurais, não somente do Brasil, sino também de todo o continente, pensando sempre em construir pontes entre as zonas rurais e os centros urbanos. Esse é o compromisso do ICA. O ICA é uma instituição parceira de todos os ministérios que têm que ver com o desenvolvimento sustentável, não somente rural, mas também focado, pensando em uma visão do país integral. Com esse propósito, e enfatizando que vamos a estar sempre ao lado de vocês para formular, para executar projetos, gostaria de parabenizar mais uma vez aos autores do trabalho, a Sandra, a Joaquim, e dizer que vamos a seguir sempre juntos, que estamos totalmente, somos parceiros das instituições brasileiras e que os dados contidos neste documento significan a possibilidade de seguir aprofundando e melhorando as condições de vida de todos os habitantes no meio rural. Assim que mando um abraço, peço uma vez mais desculpas pelos problemas de conectividade e ratifico a vocação do ICA, vocação histórica de estar trabalhando junto às instituições brasileiras. Forte abraço.
Muito obrigado, Manuel Otero. Dando sequência ao nosso evento, convidamos agora para ouvir o diretor da Secretaria de Inovação do Ministério da Agricultura e Pecuária, Alessandro Cruvinel. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer aqui o representante do ICA, Gabriel Delgado, pelo convite, agradecer o diretor Manuel Otero e cumprimentar aqui também o ministro Paulo Teixeira, minha colega da Embrapa Silvia e todas as demais autoridades presentes. Bom, eu quero dizer que vou contar uma história rápida, mas ela tem a ver com o que nós estamos falando aqui, porque eu sou engenheiro agrônomo e eu comecei em 1997 como técnico da Emater Minas, lá no municípiozinho de Igarapé. Então, a gente, como técnico, como agrônomo, de manhã eu atendia 3 produtores, ministro, e à tarde eu atendia mais 3, quando dava, né? Você pega o carro, vai, faz todo aquele trabalho de assistência técnica. E o tempo passou, quando a gente conseguia, às vezes, reunir um grupo maior à noite, a gente ia no galpão, né, de beneficiamento das hortaliças e reunia 20, 30 produtores e conseguia ampliar um pouquinho a transferência de tecnologia, né, quando a gente conseguia reunir esse pessoal, mas era à noite, eles já estavam cansados, eu também, mas a gente ia lá de noite, no horário, fazia o extra e conseguia levar a tecnologia, né, naquela época era gotejamento, uma série de tecnologias que a gente levava. E depois o tempo passou, em 2018, eu sou pregresso da Embrapa, sou colega da Silvia, eu tive a oportunidade de desenvolver, junto com a equipe da Embrapa, um portal que chama eCampo. Esse portal, ministro, é onde você tem os cursos desenvolvidos pela Embrapa, os cursos EAD. E o que aconteceu é que, logo que a gente lançou o eCampo, o processo foi desenvolvendo rápido, nós chegamos já a atingir mais de 1 milhão de alunos se capacitando com as tecnologias da Embrapa. Então, Silvia, a Embrapa, nossa Embrapa, né, ela tem um potencial muito grande de levar conteúdo também. Estava conversando com o colega Alisson aqui do MDS, não adianta ter conectividade se não tiver conteúdo, não adianta ter conteúdo digital se você não tiver conectividade também. Então, uma coisa está totalmente vinculada à outra, então isso é um passo muito importante. E, bom, e aí eu estou no Ministério da Agricultura há 3 anos e agora, estou com o colega Laércio ali, o coordenador geral de conectividade, e no Departamento de Apoio e Inovação Agropecuária, surgiu, eu agora estou também cuidando dessa questão de conectividade. Então, é uma outra área, uma área importante também. E aí, bom, a Silvia já falou um pouco do estudo do Exalc, né, Silvia? 23% só de cobertura do campo que nós temos no Brasil. Então, o estudo mostra que se a gente passar de 23% para mais ou menos 50%, dá mais ou menos 50 bilhões de reais de valor bruto da produção, ministro. E isso a tecnologia chegando, os produtores conseguindo agregar mais valor na sua produção, conseguindo comercializar melhor, conseguindo acessar mais tecnologia. Tudo isso está lá no estudo, que complementa um pouco do que a gente viu aqui do estudo do ICA. Aliás, já parabenizo aqui os pesquisadores por esse estudo fantástico, né? Mostrando a importância tanto da conectividade como dos conteúdos. Bom, uma informação interessante é que agora nós temos uma cadeira no FUST, ministro, e queremos também, assim, começamos a conversar com o MDS, vamos conversar com o MDA também, para a gente levar e fortalecer toda essa questão da conectividade no campo lá no FUST. Então, nós vamos avançar um pouco mais nesse debate, mas a gente tem já direcionado para o BNDES uma linha de financiamento de 1,2 bilhões de reais, tá, desse recurso. Mas a gente precisa ter inteligência e articulação para conseguir fazer com que esse recurso vá para as empresas de telecomunicações e que elas façam com que essas tecnologias de conectividade cheguem lá na ponta onde a gente precisa. Nós desenvolvemos uma estratégia que está em fase final, e aí eu já convido para a gente poder fazer o refinamento, né, dessa chegada desses pontos. São 2.315 localidades. Então, não é município, né, mas são povoados e lugarejos onde não tem internet. Porque os municípios, a maioria dos municípios tem, mas aqueles povoados e lugarejos, a internet não está lá. E é ali onde a gente precisa atuar, é naquele ponto onde a gente precisa levar mais conectividade. Então, a linha de financiamento ela tem um potencial de movimentar, a taxa de juros é subsidiada pelo recurso do FUST,
e a gente tem convicção de que isso vai fazer uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas que estão lá na ponta, né? Bom, tem uma outra informação interessante também, ligada a conteúdo, além da questão do EAD, que é fundamental, nós temos também a Câmara Temática de Inovação Agrodigital, né? Ela foi lançada recentemente, então os movimentos já estão acontecendo. Lá nós temos o Instituto de Ciência e Tecnologia, a Embrapa está lá, universidades, empresas privadas. Então é um ambiente de debate e de desenvolvimento de estratégias para que a gente possa fazer o desenvolvimento da agricultura e inovação agrodigital. Claro que conectividade está lá, existe um grupo de trabalho só tratando de conectividade, e ali, ministro Paulo Teixeira, é um ambiente interessante para a gente acessar as empresas, conversar, fazer parcerias. Então já fica aqui também o convite para a gente poder somar esforços na Câmara Temática, que são câmaras que estão assim, muito no âmbito do Ministério da Agricultura, mas a gente quer, nesse governo, ampliar mais a possibilidade de todos os ministérios fazerem uso desses ambientes de troca de informações com o setor privado, né? E é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial enorme, né, nas nossas mãos. Está tudo começando. O celular, os equipamentos, quando eles vieram, ele está fazendo realmente uma revolução, mas é preciso uma política pública para ajudar, para fazer com que não vá só o acesso trivial, que a gente leve conteúdo, que a gente leve realmente tecnologias que vão fazer a diferença lá na vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Então, são essas notícias que eu tenho para trazer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e em breve vocês vão ter notícia do lançamento dessa linha de financiamento, do FUST, vai sair provavelmente daqui uns 30 dias, isso já deve estar rodando aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro. Agora vamos ouvir o secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Alisson Santos e Silva. E boa tarde a todos, a todas. Eu queria saudar aqui o Gabriel Salgado, o Manuel Otero, na oportunidade, mandar um abraço, né, do ministro Wellington Dias, que não pôde estar aqui, do secretário, né, Luiz Carlos Everton, ambos estão em trânsito, né, saudar aqui o ministro Paulo Teixeira, né, saudar a Silvia, presidente da Embrapa, saudar o colega Alexandre, né, o Manel lá do MAPA, e a todos. Bem, eu queria começar aqui, quando falando de conectividade, não tem jeito de a gente trazer um pouquinho da origem, né? Eu, como funcionário do Banco do Nordeste, oriundo do Banco do Nordeste, a gente tem um programa, né, o AgroAmigo, lançado ainda no primeiro governo Lula, né, que é de microcrédito rural, né, atende os pequenos produtores. E desde aquela época, lá 2008, 2009, 2007, quando lançamos, a gente já tinha, né, essa dificuldade de transpor o microcrédito urbano para rural justamente pela conectividade. E aí aqui a gente fica muito empolgado de estar vendo que está trazendo esses pontos de conectividade e o apoio, o app que vai dar no campo para os nossos pequenos produtores, ministro. É muito importante, realmente, a gente que viu na ponta lá essa parte da conectividade. Trazendo um pouquinho aqui para o Ministério, né, para o Ministério do Desenvolvimento Social, Cidadania e Combate à Fome, é importante, né, trazer aqui que lá a gente tem duas, né, macro-estratégias, uma é muito forte, que é tirar o Brasil, né, do mapa da fome, e do outro lado também um contingente de pessoas, né, no cadastro único, né, e a forma, né, da gente estar aumentando a renda dessas pessoas, né, trazendo políticas que possam aumentar a renda e eles estarem saindo, né, do cadastro único. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 90 milhões de pessoas no Cade Único. Dessas pessoas, mais de 35 milhões recebem Bolsa Família. E dentro da Secretaria de Inclusão Socioeconômica, é importante destacar, né, que um dos programas, né, para a parte do empreendedorismo, e aqui eu como diretor de apoio ao empreendedorismo, né, fica no nosso departamento, que é justamente tentar buscar, né, formatar uma estratégia que para aquelas pessoas, sejam no meio rural, seja no meio urbano, e aqui trazendo um pouquinho para o meio rural, que queiram empreender, a gente possa dar as condições para ela. As condições seja através
da criação dos estruturadores de negócio, né, que são organizações que vão assistir esses produtores. E aqui a gente, né, em conversa já com o MDA, tivemos lá com o ministro, né, com a equipe dele, e, né, através também da composição de um fundo, né, de um fundo garantidor, né, que está sendo discutido pelo ministro Hélito, justamente para poder amparar essas operações e poder trazer garantias, né, no setor bancário para esses produtores, né. Lógico que toda a estratégia voltada para aqueles produtores que estão dentro do cadastro único, que é o foco de atuação, né, do Ministério e de forma interministerial, né, em parceria com os outros ministérios. Então, dentro do estudo que o colega também trouxe, o Alexandre, né, do FOST, e dizer que daqueles territórios, né, ali impactam mais de 20 milhões de pessoas que hoje estão no CAD único, aquele levantamento que vocês fizeram, que mandaram, né, importante. E eu acho que fechar parabenizando o estudo, parabenizando, né, esse olhar, né, para a conectividade. Eu acho que as reflexões que o ministro trouxe no começo são bem focais hoje aqui, realmente da desigualdade que existe, dessa parte, da parte, eu vou chamar de analógica, que a gente ainda tem muito, né, em várias partes do país e nesse momento. Então, agradecer, trazer novamente a mensagem do ministro, dar boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado, Alisson. Agora vamos ouvir a coordenadora-geral de Governança Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Eliana Emediato. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, agradecer aqui por conhecer esse estudo, né, que é tão importante para o trabalho que a gente faz no Ministério, e cumprimentar aqui as autoridades. Silvia, parabéns mais uma vez, né, Silvia? Bem, nós lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente já tem trabalhado com esse tema de transformação digital intensamente desde 2015, 2016, onde a gente vem trabalhando em parceria principalmente com o Ministério do MDIC e com o Ministério da Agricultura, também o Ministério da Saúde, na construção de políticas digitais para o Brasil. Esse tema evoluiu para a construção, no final de 2018, da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, onde a gente tem temas que são muito importantes, que a gente está vendo discutido aqui hoje, apresentado por todos. E esse tema dentro do MCTI, ele foi ganhando importância ao longo dos anos. Até o final do ano passado, o Ministério tinha uma coordenação geral de transformação digital. Esse tema evoluiu para uma secretaria. O Ministério hoje tem uma secretaria focada em ciência e tecnologia e para a transformação digital, onde todas as nossas forças, né, os nossos trabalhos, prioridades estão focados para a condução dessas políticas. Então, o que a gente tem feito hoje, que eu gostaria de dizer aqui, que é assim, muito relacionado e vai ajudar muito o estudo que a gente está vendo aqui hoje. A Estratégia Brasileira de Transformação Digital, ela deve entrar agora, nos próximos dias, a gente começa amanhã uma discussão com a Casa Civil da Presidência da República, a recomposição do Conselho da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, a gente fazer uma adequação da estratégia que já foi feita desde 2018 para as atuais políticas de agora. Então, fazer uma recomposição das instituições que participavam do Conselho e também inserir outros ministérios que são importantes para esse movimento que a gente tem que inserir na Estratégia Brasileira de Transformação Digital. E uma outra política muito importante, que já foi até citada aqui pelo senhor ministro, é a questão da inteligência artificial. A gente tem dedicado hoje, no Ministério da Ciência e Tecnologia, um esforço muito grande para conduzir a EBIA, que é a nossa Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, onde a gente tem uma demanda enorme. A gente já está trabalhando nesse tema de inteligência artificial, apesar dela ter aparecido hoje como essa demanda, a gente está trabalhando nisso lá no Ministério desde 2017,
que a gente já trabalha com esse assunto de inteligência artificial, na construção dessa estratégia nesse movimento todo que a gente está vendo por aí. Então, a gente tem um grupo dentro do Ministério, onde que nós criamos um comitê gestor, onde a gente discute toda essa questão de legislação, de regulação, da questão da ética, e dentro lá do Ministério, o que é muito importante, que a gente tem feito fazer investimentos. A gente tem direcionado recursos da FINEP, principalmente recursos da Embrapi, bolsas também do CNPq, recursos da lei de informática que a gente tem colocado. A gente tem uma série de projetos, de programas prioritários que são criados com recursos provenientes da lei de informática e que a gente tem direcionado para apoiar tantos projetos de transformação digital, como a gente tem parceria, já tinha, né, Silvia, com a Embrapa, e a gente tem também muitos projetos agora, lançando editais específicos para apoiar tanto a transformação digital de uma maneira mais ampla, quanto focados em inteligência artificial. Sendo que a gente tem, nos últimos anos, e a gente está na discussão se vamos continuar ou não, a gente trabalha focado em ambientes prioritários. Então, a gente não definiu o nosso trabalho em setores, mas sim em ambientes prioritários. Então, a gente tem trabalhado em apoiar ações na indústria, na saúde, nas cidades e no agro. Então, esses são os temas que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? E hoje, depois das discussões que eu tenho participado, né, na construção e na gestão dessas políticas, além da questão da conectividade, né, a gente tem grandes desafios que eu vejo que hoje, o grande desafio que a gente tem para esse tema da política digital no Brasil é a questão da capacitação de pessoas. Ela pode ser tão grande quanto a questão da conectividade. A gente não tem pessoas capacitadas, isso é uma questão mundial, não é só no Brasil que isso acontece, desde o nível mais básico, uma questão do letramento, mas a gente não tem pessoas capacitadas para trabalhar em níveis de desenvolvimento de tecnologia, e isso leva tempo e é preciso investir em programas de capacitação de pessoas para que possa atender a todos esses ambientes. O outro desafio que a gente tem é a questão do desenvolvimento tecnológico e inovação, do investimento tecnológico e inovação. Os países que estão à frente, né, nessa questão da transformação digital, eles investem fortemente em pesquisa, em centro de pesquisa, quer dizer, a gente vê a questão da conectividade como a ponta, né, mas por trás disso a gente tem também esses desafios. O Ministério está numa parceria com a FAPESP e o Comitê Gestor da Internet, que para quem não sabe, o Comitê Gestor da Internet, ele é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ele faz a gestão da internet no Brasil com recursos que vêm lá do comecinho da internet, onde cada um que abria um domínio colocava R$70 lá na FAPESP, 60. Esse dinheiro foi crescendo, chegou num vulto grande. Com esse dinheiro, o Ministério está financiando 8 centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial aqui no Brasil, 2 focados na indústria, um fica no IPT em São Paulo, quer dizer, são parcerias público-privadas, também universidades e tem parcerias internacionais. Um fica no IPT, o de indústria, o outro no Senai Cimatec, na Bahia. Temos também 2 de saúde, que fica um na Universidade do Ceará, o outro na UFMG, que são as instituições que lideram. Um no agro, que fica na Unicamp. Um em cidades, que fica na cidade de São Carlos. E também nós temos agora, em fase final de contratação, de seleção das instituições, um que vai ser para a segurança cibernética, que é outra questão-chave desse movimento todo de transformação digital. A gente não consegue ter nada funcionando muito bem se a gente não tiver a segurança dos dados, a segurança das transações, e um outro que é outro centro de pesquisa, que são nos aspectos mais gerais da inteligência artificial. Então, a gente tem essa nossa secretaria, ela está com uma ação muito forte nesse tema, e a gente está com a nossa equipe lá à disposição aqui de todos vocês que queiram participar das discussões, e esse estudo, com certeza, ele vai ser muito útil para as políticas que a gente está tocando. Agradeço a todos e obrigada. Muito obrigado, Eliana. Também queremos agradecer a presença do ministro Paulo Teixeira, que
tem um compromisso anterior e terá que se despedir de nós. Bem, vamos agora para a última parte do evento com a participação dos patrocinadores. Vamos ouvir a mensagem do gerente-geral de Agro e Bioindústrias para a América Latina da Microsoft, Herbert Levy. Boa tarde. Quero me sumar às saudações protocolares dos que me antecederam hoje. Quero agradecer muito ao ICA por tudo o que faz pelo sector agroalimentar da região, especialmente ao Dr. Jorge Huerten, seu trabalho constante e comprometido que tem com o sector, a Sandra e ao Joaquim, que fizeram um trabalho fantástico, onde nos permitiram, como a Microsoft, no primeiro estudo para poder aportar nosso grau de areia, e nesta atualização que foi feita e foi apresentada hoje. Eu penso que já não basta com trabalhar mais, mas temos uma imensa oportunidade de trabalhar mais inteligente e ser um ator importante na transformação digital do agro e, a nível mundial, ter um impacto diferente como região. Em qualquer fórum em que a agricultura e a alimentação do planeta seja o tema central, nós trazemos os eventos e os desafios constantes que temos, como aumentar a produção mundial de alimentos para o 2050 em cerca de 60%, as terras aráveis estão sendo degradadas em cerca de 33%, hoje 70% da água doce é retirada pela atividade agrícola e as previsões são de que seguiremos nessa tendência atual e aumentar a utilização para 30% ou 40% ou mais. Falamos da tempestade perfeita das 4 Cs. C do Covid, que por primeira vez em muito tempo nos enfrentamos a uma pandemia com todas as suas implicâncias que já conhecemos. A C do conflito, também que estamos sofrendo hoje na Europa, mas também impactando com todas as parcerias e alianças a nível mundial que cambiam os esquemas de transações e de intercâmbio de produtos e serviços. A C dos custos, que também maiormente em termos de logística não permitem aos produtores e aos demais agentes da cadeia de valor agroalimentar de planificar corretamente. É a C da mudança climática, onde sabemos que quando aumenta um grau centígrado a temperatura do planeta, se afeta em 10% aproximadamente na produção mundial de alimentos. Hoje falamos da quarta revolução industrial, que tem como eje central a transformação digital. E isso faz que eu seja muito optimista sobre como podemos responder a esta situação com tecnologia. Falamos hoje da democratização de acesso à oportunidade, porque temos a democratização de acesso a cômputo. Por primeira vez, em termos simples, a explicação disso é que por primeira vez temos a mesma tecnologia, o mesmo preço, o mesmo tempo em todos os lugares do planeta. E isso habilita o conceito de agricultura 4.0 como um caso particular da indústria 4.0, que, em essência, é a combinação de múltiplas tecnologias, como inteligência artificial, analítica avançada, internet das coisas, realidade mista, blockchains e muitas outras. Isso também habilita e se vê refletido no número das empresas nativas digitais de base tecnológica que estão gerando soluções verticais para resolver os problemas do sector agrícola. Temos um estudo feito por Startup Genome em startups em todo o mundo que mostrou que nos passados 10 anos o crescimento das agtechs ou agritechs foi 3 vezes maior do que o restante do ecossistema global de startups. E Microsoft está ajudando a esse ecossistema a trazer recursos e tecnologia para avançar essa transformação digital. Nós entregamos sem custo nossa plataforma para as companhias que qualificam, mas também horas de arquiteto para ajudar a desenvolver soluções.
transformar esos dados que falamos hoje em dados inteligentes, que permitam actuar contra os agentes que podemos controlar na gestão do campo. Nos criamos em 2022, em América Latina, a Vertical, que está focada exclusivamente para apoiar o ecossistema agrícola e a evolução da bioeconomia. Como sempre diz o Dr. Wertheim, em tom de brincadeira, que a Microsoft criou seu Ministério da Agricultura. E, em particular, nossa missão é empoderar o ecossistema agrícola latino-americano para alimentar o mundo de forma sustentável. Hoje estamos falando de conectividade neste evento, como resultado deste estudo. E nós falamos de que conectividade com propósito. Esse é o coração de que estamos falando hoje neste evento. Nós temos como Microsoft projetos filantrópicos como Urban, onde levamos conectividade para áreas rurais. Temos muitos projetos dessa natureza em toda a região. E também fazemos o mesmo com programas de responsabilidade social corporativa, em termos de criação de habilidades digitais para aproveitar os benefícios desta quarta revolução industrial. Em síntese, em resumo, eu vou deixar a vocês com 3 palavras que penso que simplificam o conceito deste momento de tempo e a oportunidade que temos de frente. Uma é ecossistema. Isso somente pode ser feito se todos juntamos nossa energia e nossas capacidades para fazer um resultado, um impacto real no campo. Segundo, agricultura 4.0. A tecnologia está disponível para fazer uma diferença hoje. E terceiro, ação. O mais importante é de passar nessas conversas que são muito importantes, desses estudos que representam ou que temos hoje como realidade no campo, a fazer ações concretas para aproveitar essa transformação digital e fazer um impacto real na região. Muito obrigado e muito boa tarde para todos. Agradecemos a mensagem do Herbert e agora vamos ouvir a mensagem do gerente de Agricultura e Alimentos para a América Latina e Caribe do Banco Mundial, Diego Arias. Boa tarde a todos. Eu tenho o meu colega Leandro aqui do Banco Mundial de Brasília, que está comigo. Eu vou pedir para ele intervir, que tenho que sair agora em 2 minutos para uma reunião, mas queria parabenizar a equipe do ICA pelo trabalho. É um trabalho chave num momento onde os países da região estão reavaliando o apoio que vai para o setor agrícola de agroalimentar, sobre a base não somente de aumentar produtividade e renda para os agricultores, mas com uma agenda climática e uma agenda de saúde humana muito importante. Então, temos a sociedade hoje que está exigindo do setor agrícola de agroalimentos cada vez mais enquanto a serviços ambientais e nutrição que anos anteriores. Este trabalho em reavaliar os investimentos e as políticas públicas que vão para infraestrutura rural, para conectividade, é um momento de muita importância. Temos estudos que têm mostrado claramente que o retorno econômico de investir em conectividade, em infraestrutura rural, em novas tecnologias, que são bens públicos, tem um retorno econômico muito maior que investimentos diretos em subvenção, em apoio a agricultores individuais, em bens privados. Então, este estudo é mais reforço dessa mensagem que os países da América Latina e o Caribe estão ficando um pouco detrás dos estándares internacionais enquanto investimento em bens públicos,
em esta agenda chave de inovação que está puxada, não, pela conectividade. E o estudo mostra claramente não somente essas experiências positivas, mas também os déficits que nós, como financiadores, como atores de política pública no setor, temos que nos concentrar. Mas, se me permitem passar a palavra para meu colega Leonardo, que é especialista agrícola no Brasil, pode fazer uns pontos adicionais. Desculpe, mas eu tenho que sair para pegar um avião justamente para ir para Brasília amanhã. Abraço e parabéns ainda para a equipe que fez o trabalho. Leonardo Bichara, do Banco Mundial. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite para que o Banco Mundial pudesse fazer parte dessa rodada, desse importante evento. Acho que o nosso chefe, Diego Arias, já falou em nome do Banco Mundial. Nós gostaríamos de ressaltar a importância da digitalização no campo, especialmente para atingir os pequenos e os médios agricultores. Nós vemos que mesmo a assistência técnica tradicional, hoje, por exemplo, nos estados do Nordeste, só atinge 10% dos agricultores familiares, e quanto mais a digital, né? Então, o nosso sonho é que a gente tenha esse leap e consigamos aí suprir não somente a carência de assistência técnica física, mas já entrando com toda a tecnologia para que esses agricultores possam se modernizar, possam aumentar a sua produtividade e possam simplesmente conseguir uma produção face aos desafios enormes que temos aí das mudanças climáticas, da insegurança alimentar, do déficit hídrico, que é já um problema de longo prazo no nosso país. E os projetos do Banco Mundial estão aí em parcerias com várias instituições, entre elas a IICA, que já sabemos que o IICA hoje é uma das agências mais eficientes na execução de projetos de desenvolvimento rural do mundo. Isso eu falo não somente pela experiência que temos no Banco Mundial, mas também por outras agências pelas quais eu passei, como o FIDA. Então, acho que é muito importante essa reunião de parceiros muito estratégicos para o desenvolvimento da agricultura no Brasil e da região. Estamos à disposição e agradecemos imensamente novamente pelo convite, pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Leonardo. E agora, na sequência, vamos ouvir o diretor de Relações Públicas, Ciência e Sustentabilidade para a América Latina, da Bayer Crop Science, Alejandro Girardi. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Bom, assumo que sim. Bom, a primeira parte, queria agradecer a liderança do ICA e dos funcionários que falaram anteriormente. Eu acho que a essa altura fica pouca coisa por ser dita, e dentro de tudo que foi falado hoje, eu estou 100% concordando com muito do que foi falado, mas uma coisa bem importante eu acredito que a gente não consegue mudar aquilo que não consegue medir. E eu acho que esse relatório é bem importante nessa jornada. O primeiro passo para mudar e para progredir é medir. E aí, por isso que queria agradecer a liderança e o relatório que foi feito. A Bayer tem 3 pilares estratégicos. Os 3 pilares estratégicos é continuar provendo inovação para os agricultores da região. O segundo é a transformação digital. E o terceiro é a sustentabilidade. Eu acredito que os 3 estão intimamente relacionados entre si e que nada disso consegue acontecer sem a conectividade rural, porque não adianta ter uma transformação sucedida se não consegue chegar até o agricultor, que é, em última instância, que o alvo
que a gente tem nessa construção. Nós vamos a continuar investindo nessa área. Eu escutei anteriormente o meu colega de Microsoft. Pontualmente, a gente acaba de lançar, no mês de março, uma parceria com Microsoft para gerar uma plataforma de agro, que achamos que vai ser uma plataforma que vai ajudar nessa construção colaborativa do setor e ajudar nessa transformação digital do setor, mas nada disso pode acontecer sem conectividade. Porém, só agradecer, parabenizar, continuar falando que a Bayer vai continuar apoiando esses esforços para atingir esse agricultor, para lograr aquela agricultura mais digital, mais inclusiva e mais sustentável, e vamos a continuar investindo produtos e soluções para atingir esses produtores que seguem sendo e serão nosso alvo de toda a nossa inovação. Obrigado. Muito obrigado, Alejandro. Agora, com a palavra, a executiva sênior da Vice-Presidência Corporativa de Programação Estratégica do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Brenda Siuk. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar hoy con ustedes. Lamentablemente, nuestro vicepresidente corporativo de programación estratégico, Cristian Asinelli, no pudo estar presente hoy en esta actividad, pero me pidió y me encomendó dirigirme a todos ustedes en nombre de CAF. Primero que nada, muchas gracias a las autoridades de ICA por esta invitación a la presentación de este estudio sobre conectividad rural en América Latina y el Caribe y los desafíos y posibles acciones para garantizar la digitalización y el desarrollo sostenible en la región. Mi intención en estos minutos es hacer un muy breve repaso sobre las acciones y herramientas que desde CAF llevamos adelante en nuestra región para colaborar con la digitalización en las áreas rurales. Ya mucho se ha dicho a lo largo de este evento sobre el estado actual de este tema. Sin embargo, quisiera centrarme específicamente en la visión estratégica de CAF en este sector. Desde CAF tenemos una agenda de trabajo que busca estimular el desarrollo agrícola y la transición sostenible y la transición hacia una agroindustria sostenible. Nuestra visión estratégica está dividida en 4 pilares fundamentales. Primero, la atención a la crisis de inseguridad alimentaria y malnutrición que ataca a nuestra región y que después de la pandemia del COVID-19 se ha todavía hecho más aguda en nuestra región. Segundo, la movilización de recursos a través de los proyectos con los fondos verdes del clima, como el GEF y el GCF. Tercero, el apoyo al sector privado a través del financiamiento a pymes en el sector agropecuario. Y cuarto, el estímulo de políticas de agrotecnología y la digitalización en las cadenas agropecuarias. Desde CAF llevamos adelante el financiamiento, la catalización de recursos de cooperaciones internacionales y recursos de asistencia técnica para todos nuestros países miembros de América Latina y el Caribe. Puntualmente, en materia de digitalización, abordamos las asimetrías que todavía persisten en el sector, promoviendo agendas de infraestructura de calidad, economía digital y en términos de políticas públicas, la actualización de los marcos regulatorios. Nuestro programa de transformación digital a la fecha financia proyectos por $3.700 millones para toda la región. También me gustaría recordar en esta oportunidad el memorando de entendimiento que firmamos junto con el ICA el año pasado en el marco de los 10 años de CAF como miembro observador de las Naciones Unidas en Nueva York y que tuvo por objeto renovar nuestro compromiso conjunto en esta materia. Mediante ese convenio, buscamos incrementar la inversión pública y privada para el sector agropecuario, fortalecer la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible y apoyar proyectos y políticas de género y juventud vinculados a estos temas. Finalizo agradeciendo nuevamente la invitación a formar parte de esta iniciativa.
que definitivamente busca seguir mejorando las condiciones laborales y de vida de las personas. Un desarrollo rural digno, justo y en constante transformación debe ser parte esencial en nuestras hojas de ruta institucionales. Muchas gracias a todos. Muito obrigado, Brenda, e a todos que participaram desse encontro. O evento está encerrado.